Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vim trazer um assunto que eu considero muito importante, que é a questão da mansidão do cristão, né? Na palavra do Senhor está escrito que nós devemos ser mansos, tem aquela famosa passagem que fala sobre oferecer a outra face, né? Quando o inimigo oferece, te bate na face para você oferecer a outra. Está escrito em Mateus 5:38. Calma aí. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear ou brigar contigo, e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa, né? Dá para ele a capa. Se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então, irmãos, a gente muitas vezes tem como base, muitas vezes não, nós temos como base essas passagens e esses entendimentos de que a gente deve ser manso e que a gente não deve resistir ao mal. Eu sei, irmãos, que tem muitos cristãos que são o oposto disso, que são irmãos briguentos, que não sabem ter um comportamento doce, um comportamento manso, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o extremo oposto, tá? Que são os cristãos que estão naquela categoria em que a gente está se esforçando ao máximo para passar o caráter de Cristo, para ter um comportamento cristão verdadeiro e tudo mais. A grande questão aí são aquelas situações em que às vezes a gente fica na dúvida como a gente deve se posicionar, né? Será que eu devo me defender? Será que não? Será que eu devo tomar alguma atitude? Eu devo deixar que a pessoa pise em mim? Muitas vezes a gente fica na dúvida e na maior parte das vezes a gente acaba se sujeitando, né, a outra pessoa e deixando às vezes a outra pessoa pisar na gente, né? E muitas vezes isso pode levar a quadros de depressão, de ansiedade, né, em situações de abuso. Então, como é que a gente deve proceder, né? Eu sei que o justo vive pela fé, então é necessário que a gente busque, que a gente ore e tudo mais. E o Espírito Santo vai dar pra gente a direção, tá, irmãos? Porém, o Senhor me deu alguns entendimentos, né, que vão ajudar em muitas situações, tá, irmãos? Então, esses dias eu tava conversando com a minha mãe e tava falando pra ela sobre isso, né? Sobre às vezes a gente ficar completamente mudo em certas situações, não se posicionar, não reagir, não dizer nada pra outra pessoa sobre os nossos sentimentos, sobre o que a gente tá pensando, né? Não tentar se defender e muitas vezes a outra pessoa não entende, não percebe, né? Ou às vezes acha que por você não estar dizendo nada significa que você tá aceitando e concordando com aquilo. E não necessariamente é assim. Então, minha mãe estava contando uma situação que ela passou na escola, que ela é professora. E no trabalho dela, ela tem uma diretora que é muito rude, uma pessoa que pisa muito nos outros, que explora muitas pessoas, não só ela, mas como outras professoras também. E a minha mãe, uma pessoa muito doce, muito meiga, incapaz de fazer mal para uma mosca, sempre fazendo tudo que mandam, sempre nunca revidando, né? E ali se sujeitando a tudo isso. E essa pessoa muitas vezes obrigava os seus subordinados a fazer 2, 3 vezes a mesma coisa, sem nenhuma necessidade, apenas para mostrar quem manda, né? Então, assim, abuso de autoridade, né? Ela tinha muito abuso de autoridade. E a minha mãe sofrendo e as outras professoras também sofrendo por conta disso. Vocês sabem que a situação que a gente está vivendo agora no meio da pandemia, principalmente para os professores, não é fácil. Tem muita gente ficando deprimida, passando muitas angústias por conta de tudo isso. Já não é fácil a situação normal, imagina assim, né? Já tá todo mundo no seu limite. E a minha mãe estava começando a ficar doente com essa situação, porque ela estava sendo muito explorada, né, e humilhada, até que chegou um belo dia lá, que essa diretora apareceu e pediu para ela estar fazendo
um trabalho, uma coisa que não era obrigatório, que não tinha necessidade, que a minha mãe trabalha em escola estadual, tá, gente? É pública. E não estava no protocolo, não era necessário fazer, mas a diretora queria que ela fizesse apenas para ela mesma poder mostrar serviço para os outros. E até que a minha mãe teve um clique, virou para ela e falou: Não, eu não vou fazer, porque não é necessário, não é minha obrigação e eu não posso, eu não consigo fazer isso. É claro que ela falou com toda a mansidão, todo o amor, todo o carinho, mas falou o que tinha que ser falado, né? E aí a pessoa começou a revidar, né, a falar uma porção de coisa. Minha mãe virou para ela e falou tudo o que ela pensava, tudo que ela não concordava, que ela tinha sido explorada todo aquele tempo. E acabou acontecendo que aquela pessoa deu um passo para trás e começou a respeitá-la, né? E a partir daquele dia começou a não mais explorá-la, e não só ela, mas outros professores também, né? Ela conseguiu impor ali um limite e a partir daquele momento as coisas começaram a melhorar. As outras professoras ficaram muito gratas pela minha mãe ter se posicionado naquela situação, né? Porque todo mundo queria dizer aquelas coisas, todo mundo queria tomar alguma atitude, mas estava todo mundo muito refém, não sabia como lidar, né? E a minha mãe, com muita sabedoria, com muito jeito, conseguiu se posicionar. Tá, mas a pergunta que vem é: qual é a base bíblica para isso, né? Em quais situações que a gente lida, quais situações que a gente reage assim? Será que é bíblico? Será que é cristão? Será que a gente deveria fazer assim? A pergunta que a gente deve ter primeiro é: Jesus, ele sempre ficava calado em todas as situações? Ele nunca se defendia? Ele nunca dizia nada quando vinham dizendo barbaridades? Não, né? Vocês sabem que Jesus, ele muitas vezes ele era bem áspero, principalmente com os fariseus, né? Quando vinham humilhando, quando vinham principalmente falando a respeito do Pai, né? Desmoralizando Jesus, né, e tirando a autoridade dele, muitas vezes ele revidava, assim, né? É óbvio que ele não revidava de uma forma fora de controle, né? Ele não dava vazão àquela ira emocional, ele calculava o que ele ia dizer. E muitas vezes ele chamava os fariseus, né? Como é que ele falava? Que ele era raça de víboras, né? Que ele falava. E várias outras coisas assim que a gente poderia até considerar como um xingamento, né? Vamos assim dizer. Enfim, Jesus sabia o que fazia. E ele botava os fariseus no seu devido lugar. Ele não permitia certas coisas, ele não permitia que eles ultrapassassem certas barreiras, né? Ele não deixava que eles pisassem nele, né? E ele demarcava um território ali e não deixava que passassem de certo ponto, tá, irmãos? Então Jesus fazia isso, né? Mas às vezes a gente não tem sabedoria para saber como fazer isso sem que a gente cometa algum pecado, né? Sem que a gente dê vazão à ira. A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Então é normal se irar, mas a gente não pode pecar. O que a gente não deve fazer é humilhar outra pessoa, é perder o controle, é dizer coisas que não deveriam ser ditas, né? Então, isso que a gente não deve fazer. Até na hora de irar, a gente tem que ter sabedoria, tá? Na hora de se irar, vocês estão entendendo? Então, eu tava questionando para Deus sobre essas passagens que fala, né, de oferecer a outra face e tudo mais. Como é que a gente encaixa, né, nisso tudo, tá, irmãos? E eu perguntando para Deus e me veio algumas coisas na cabeça. A primeira coisa que me passou pela cabeça é: oferecer a outra face ao inimigo é dar para ele uma nova oportunidade, né? Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Me veio assim, sabe, como um flash na mente. Então, quando você oferece a sua outra face ao inimigo, é dar para ele uma outra oportunidade, uma nova oportunidade, para que dessa vez ele possa tentar novamente, né? E possa não cometer os mesmos erros. É claro que ele pode ser que ele repita tudo de novo e você acabe tomando um na cara, né? Mas pode ser que não, né? Pode ser que ali ele repense suas atitudes e ele tente novamente e dessa vez ele não peque. Então, como no caso da minha mãe, né? O posicionamento dela deu para a sua adversária uma nova oportunidade, para que dessa vez ela parasse de
agir mal, né, de errar com a minha mãe e começasse a tratá-la melhor, e foi o que aconteceu. Tá, irmãos? Ela não fez só por ela, ela fez pelas suas colegas também. Então foi um ato de amor, certo? Não foi um ato deliberado sem consequências. Inconsequente, né, que eu quero dizer. Então, depois fala sobre você, se te pedirem, né, a sua túnica, dê também para ele a sua capa. Então, quando a pessoa te pede algo, você pode oferecer algo para essa pessoa também, né? Ao invés de você, sei lá, se irar, você perder o controle, você também pode tá dando algo para aquela pessoa, né? Você pode estar dando uma palavra, até mesmo na hora que você se posiciona, na hora que você vai dizer para ela o que está errado, você está oferecendo algo para ela, você está oferecendo um exortamento ali, uma palavra que talvez mude a vida dessa pessoa, né? Então, oferecer a capa seria isso, oferecer algo que você tem, né? Algo de bom que você tem para aquela pessoa. Aquela pessoa está querendo te roubar, tá querendo te causar um dano, mas você tá oferecendo mais do que aquela pessoa esperava, certo? E a oportunidade de você estar caminhando com aquela pessoa, que ela fala lá, se ele te obrigar a caminhar 1 milha, você caminha com ele 2 milhas, né? Então, o que você está fazendo? Você está dando oportunidade para aquela pessoa de caminhar ao seu lado, de aprender com você. Quando você está caminhando com alguém, você não fica quieto, né? É natural que vocês tenham um diálogo. Então, ali pode acontecer algo bom, né? Você está dando uma oportunidade ao seu inimigo, uma oportunidade para que ele ande com você, para que ele mude ao seu lado, tá, irmãos? Então, muitas vezes a gente interpreta essa passagem como sendo algo assim, se eu tô sendo atacado pelo meu inimigo, então eu vou me rebaixar e vou me deixar que me espanquem simplesmente só por espancar, sem nenhum, nada de bom, assim. Então, não é bem isso, tá, irmãos? Então, o Senhor abriu meus olhos para eu entender que não é exatamente isso que está dizendo. Então, muitas vezes, em muitas situações, às vezes a gente fica refém, né? A gente não diz o que a gente pensa, né? Porque se a gente dizer de falar o que a gente pensa, então a gente tá revidando, mas não necessariamente. Às vezes você se posicionar não é você se vingar, é diferente de vingança, tá, irmãos? Porque Jesus estava fazendo referência aqui ao olho por olho, dente por dente. É quando você dá para aquela pessoa a mesma coisa que ela te deu, né? Então, se alguém te der um soco na cara, você vai dar um soco na cara do outro. Era isso que eles entendiam antes dessa passagem, antes de Jesus trazer essa palavra. Era assim que os judeus acreditavam, que você tinha que revidar com a mesma moeda. E Jesus não é isso que Jesus está falando. Então, se alguém tá te xingando, tá te humilhando, você não vai virar para a pessoa e vai começar a xingar e humilhar ela também, né? Não é isso que nós devemos fazer, não é essa a posição do cristão. Mas isso não significa que você não possa se posicionar, que você não possa defender o seu território, que você não possa defender a sua integridade, a sua sanidade mental, né, irmãos? Porque a gente acaba ficando mentalmente doente quando você se deixa ser pisado e você não faz nada, né? Às vezes a gente passa anos e anos sendo maltratado por um chefe, maltratado por alguém, por um irmão, e fica naquilo, não sai daquilo, né? E a gente vai ficando doente. Muitas vezes, irmãos, eu olho para trás, né, que eu falei para vocês que eu trabalhava com público, fazendo encomendas, e muitas vezes eu passei por isso, tá? Em que os meus clientes às vezes exigiam coisas de mim, pediam coisas absurdas que não era o que estava no que foi combinado, que não é o que estava no anúncio do produto, e a pessoa queria coisas extras, coisas a mais, e às vezes, muitas vezes, vinha me maltratando, sendo que não tinha necessidade, não precisava disso, e eu não me defendia, né? Eu baixava as orelhas, fazia tudo que mandavam, até coisa que não era para eu fazer, que não era minha obrigação, né? E muitas vezes eu era humilhada, às vezes perdia o meu tempo fazendo coisas que eu não estava sendo paga para isso, né? Acabava atrasando toda a minha produção por causa de uma pessoa que estava exigindo coisas que não era necessário. E hoje eu olho para trás e penso, por que que eu me sujeitei a isso, né? Por que que eu não me posicionei? Por que que eu não disse nada, né? É claro que eu
Tem que fazer isso da forma que Cristo faria, com muito amor, com muito carinho, né? Sempre com um posicionamento cristão correto, nunca maltratando, xingando. Isso não se faz, tá, irmãos? É sempre com muito diálogo, com muita sabedoria, mas isso não significa que eu não deveria ter feito nada, né? Eu deveria ter feito alguma coisa e eu não fazia, eu não me posicionava, eu não fazia nada, tá, sabe, irmãos? E isso foi trazendo pra mim, foi me adoecendo, tá? Eu tive depressão, eu tive crises de ansiedade fortíssimas, que se o telefone tocasse eu começava a passar mal. Isso afetou meu trabalho, eu tive que parar de trabalhar, então eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito disso, tá? Especificamente sobre esses problemas emocionais que eu tive decorrente de tudo isso, tá? É assunto para outro vídeo, mas vocês entenderam, né, irmãos? Então, passei muitos anos sendo pisada sem reagir. É claro que o Senhor sempre me exaltava, ele sempre me erguia, muitas vezes ele me justificava, porém faltava um pouco de discernimento para mim em certas coisas, então eu estava sofrendo por ignorância, tá, irmãos? E hoje eu vejo as coisas de uma maneira diferente. Eu percebo que eu não precisava ter me sujeitado a certas coisas, sabe, irmãos? Então, é essa palavra que eu queria trazer para vocês. Espero que ajude. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou colocar meu WhatsApp para ajudar, tá? Vocês podem me chamar. E é isso, irmãos. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.